O corte no orçamento da UFMA é uma realidade assustadora e que vem tirando o sossego dos gestores da instituição de ensino. Os tempos difíceis de restrição financeira podem ser vistos por todos os lados no campus do Bacanga, principalmente com obras inacabadas. O caso é mesmo preocupante. 15% do orçamento total de custeio está bloqueado e a situação tem obrigado a universidade a fazer o mesmo com menos. Mas, segundo a reitora, a luta é para que os valores das atividades fins sejam repassados. Essa situação ela não é específica da universidade, ela está no contexto nacional. São os cortes com os recursos de custeio. O que significa isso? Significa manutenção da universidade. Então, você tem despesas com o alunado, você tem despesa com as bolsas dos alunos, que isso é um montante significativo, você tem despesas com restaurante universitário, você tem despesa com recursos, com os serviços terceirizados, que são serviços essenciais. Então, esses recursos nós precisamos garantir. E isso o governo precisa para repassar um montante indispensável para a manutenção mensal. Se compararmos o orçamento deste ano, 2017, com o orçamento do ano passado, os cortes são significativos. Só para se ter uma ideia, os repasses de custeio, os cortes foram na ordem de 18,33%. São esses recursos que a universidade utiliza, por exemplo, para pagar o funcionalismo. Agora, a maior preocupação, segundo a própria reitora, foi com a redução nos recursos de capital, que são os recursos empregados para a expansão da universidade. Aí, o corte foi de 68,23%. O que acontece com isso? Cenas como esta. Prédios como este aqui, onde as obras começaram em 2011, até hoje, não chegaram ao fim. Um exemplo é esta obra. No prédio orçado em pouco mais de R$ 4.700.000, era para estar funcionando um espaço científico. A obra foi iniciada em agosto de 2015. A previsão de entrega, abril de 2016. Mas, como se vê, ainda falta muita coisa para a conclusão. A reitora fala que os cortes pelo governo federal atingem em cheio a capacidade de expansão da UFMA. Primeiro, o grande problema é o problema de capital, de investimento. Por quê? Porque a universidade ela vem de um trabalho nacional de expansão das universidades federais. Quando se fala em expansão, significa que você tem obras em construção para construir, tem salas de aula a aumentar, cursos novos a desenvolver. Então, a nossa preocupação é com a expansão da universidade, porque os cortes eles foram muito drásticos na área de capital, de investimento. Isso significa que você não pode dar continuidade às obras, você não pode estar adquirindo equipamentos, porque o corte de capital foi muito forte. Mas, independente disso, a nossa preocupação é que o governo garanta recursos essenciais para a manutenção regular da universidade, para a manutenção da sua atividade fim. Segundo dados da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, até agora foram liberados 75% do orçamento de custeio, 45% do orçamento de capital. E isso tem refletido na redução de 10% de investimento no REUNE, que é o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Mas a preocupação aumenta quando se projeta o futuro das universidades. Este servidor teme até a privatização. Sente temor, de a universidade estar sendo privatizada, e a gente perder o nosso emprego, perder a nossa, tão sonhada estabilidade, Mas apesar de toda a crise, a reitora garante que a volta às aulas está mantida para a primeira semana de setembro. E por enquanto, não se fala em greve. Mas a preocupação só aumenta. É que pelo esboço do orçamento de 2018, está sendo mantidos os valores deste ano. E a reitora já espera mais cortes no orçamento. E neste caso, ter certeza é assustador.